Vem cá, você estuda em lugar que é muito barulho, muita falação, muito cachorro latindo, muito carro passando, muita coisa acontecendo? Então não sai daí. Hoje eu vou dar dicas impressionantes para você conseguir estudar e manter o foco mesmo com essa barulheira toda. Roda a vinheta. Olá! Eu sou a doutora Camila Lino, fisioterapeuta e médica em formação. Gente, barulho, incômodo, cachorro latindo, gente conversando ao redor, carro passando, multidão falando. É difícil. É difícil para gravar vídeo aqui para o YouTube, que dirá para estudar? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Quando eu estava começando a pensar em como montar essa ideia, eu lembrei muito na época que eu fazia físio, que eu ia lá para Vila Maria, ia de trem metrô. E muitas vezes esse é o período do tempo que eu tinha para conseguir, às vezes, colocar matéria na hora da prova, ficar repassando coisas, ou quando eu ia prestar vestibular, que eu pegava trem também para ir. Então isso fez eu lembrar de algumas coisas e eu achei tão legal, porque eu lembrei de várias técnicas que eu utilizei em cada momento para trazer nesse vídeo. A primeira coisa que eu já venho falar para vocês é uma coisa que eu usei muito, que é usar o fone de ouvido. Ai, Camila, grande novidade usar fone de ouvido. Sim, porque às vezes a gente põe um fone de ouvido e já pensa, vou colocar uma música, o que é uma boa também, tá? Então essa dica vai estar aí no meio. Mas, às vezes, só colocar o fone de ouvido, tem muitos fones de ouvido ou aplicativos atualmente que fazem esse cancelamento de ruído, que a gente chama. Então, só colocar o fone de ouvido, às vezes já abafa o barulho que tá te atrapalhando e te faz você concentrar. Tem um aplicativo, eu vou colocar o nome aqui, de 2 aplicativos também que dá para usar com fone de ouvido. E eles abafam, eles são aplicativos que fazem esse abafamento de ruído também. Então, não necessariamente precisa usar o fone de ouvido para você escutar uma música. Ele pode simplesmente ser um auxiliador para você usar aplicativos como esses aqui, para você conseguir tirar o foco dos barulhos que estão ao teu redor. Lógico, a terceira alternativa, né, já usando o fone de ouvido, é colocar música. Sim, gente, tem muita ainda controvérsias com relação à música. Tem gente que fala que atrapalha mais do que ajuda, tem gente que fala que ajuda mais do que atrapalha. Aí vai variar o quê? Você, meu querido que está aí do outro lado, é que vai falar pra mim se rola ou se não rola pra você. Eu não costumo, pra estudar, tá? Quando eu realmente quero estudar, eu não costumo colocar músicas que tenham letra. Eu coloco, por exemplo, um instrumental, um concerto, alguma coisa assim, que tira o foco do que está ao meu redor, mas também não me tira o foco do que eu preciso estudar. Então ele fica um barulho, só que como a gente chama tem um nome técnico, que é o ruído branco. Ele faz uma frequência, algumas frequências musicais, elas conseguem se anular, né? Porque a música é uma onda, então a onda sonora de barulho, como a onda sonora musical, às vezes elas conseguem se anular e você consegue chegar no espaço branco, mais ou menos assim, que é onde você consegue estudar. Então, dá para você usar essa técnica também. Outra técnica, não tão cara, quer dizer, vou dar 2 técnicas, outras 2 opções. Fone de ouvido, como já falei, os fones de ouvido mais normal, mais baratinhos, ele já usando dessas 3 formas que eu falei, dá para ser utilizado. Porém, para quem tem dinheiro, né, tem uns fones de ouvido que já estão sendo fabricados com retirada de ruídos, cancelamento de ruídos, ou eles fazem abafamento de ruídos. Então já tem fones de ouvidos que já são mais específicos. Então, se tiver dinheirinho, você já pode comprar um mais específico. Para os que não têm, como eu, I have no money, então há uma opção bem barata, bem popular,
de ferramentas, casas que fazem essa parte mais industrial, que você encontra fácil também, gente, super baratinho, tá? Você põe assim atrás e coloca aqui no ouvido, ó. Vou colocar mesmo porque esse aqui é meu, tá? Ele abafa todo o som ao redor, tá? É bem baratinho, bem prático. Não é muito bonito, mas se você tá num lugar que você realmente precisa estudar e tem muito barulho ao redor, por exemplo, sala de aula, às vezes acontece, principalmente na medicina, da gente aproveitar o tempo. Então, com essa questão de aproveitar o tempo, no horário do almoço, às vezes o pessoal quer estudar. E às vezes não tem opção, não tem lugares, a biblioteca tá cheia, não tem lugares que dê pra você estudar naquele momento. Às vezes você vai ficar na sala de aula mesmo, com o povo, todo mundo conversando. Aí você põe no ouvidinho, ninguém nem vai perceber. Se o cabelo for mais comprido que o meu, então mais fácil ainda de esconder. Se não for comprido também, não tem problema. Às vezes você pode até encontrar uns mais escondidinhos, né? Sem ser tão laranja que nem esse. E você consegue estudar da mesma forma, sem problema nenhum. E para finalizar, gente, tem uma coisa que, independente do que for, vai te ajudar muito. Que é o quê? Técnicas de relaxamento e meditação. Aquela coisa de sair do local, né, que a meditação traz, de você conseguir relaxar a tua mente e meditar, independente do local, lógico, que em lugares mais calmos é muito mais fácil a gente entrar em meditação. Mas, se você já tem essa técnica mais apurada, você consegue em qualquer lugar fazer meditação. Isso já te ajuda. Outra coisa também é porque às vezes você fica tão estressado porque o ambiente tá barulhento e você não consegue estudar, e você vai ficando nervoso, vai ficando ansioso, o negócio não vai fluindo, que você, ao invés de conseguir estudar, você vai ficando estressado. Então, tenta usar a técnica de respiração, de relaxamento para você voltar para o seu centro, né? Não ficar assim, voltar para o seu centro e falar, bem, está barulhento o local. O que eu vou escolher, qual técnica que eu vou escolher para conseguir me ajudar a concentrar. Porque se você fica assim também, não vai conseguir. Então, você consegue voltar para o centro. E aí fica a minha pergunta, né? Você que está aí do outro lado, consegue estudar em lugar barulhento? Me conta aqui nos comentários para mim, se você consegue estudar num lugar barulhento e se você... Qual é a sua técnica para você conseguir sair dessa situação? Tá bom, gente? Vejo vocês no próximo vídeo. Vai ter muita coisa boa a partir de agora. Vocês viram a live que aconteceu no Instagram, que foi, ó, show de bola, que foi maravilhoso. Muito obrigada pela participação de cada um de vocês. Eu fiquei muito contente com cada um de vocês. Sinceramente, eu tô com muitas ideias, com muitos professores, com muitos colegas que eu quero trazer aqui para tirar as dúvidas de vocês, pra gente conversar, para ter um bate-papo bem legal. É isso, um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo.